parte das respostas para os dilemas da sociedade moderna estão justamente no passado. Esta é a tese do professor Fábio Madureira, o nosso convidado de hoje do Sempre um Papo. Ele conversa conosco sobre seu novo livro, A Racionalidade da Sabedoria Popular, Energia Material Humana e Sexualidade. Seja bem-vindo, Fábio. Pois não, Rafael. Fábio, o que esse livro nos traz de novo a respeito da humanidade? Inclusive na sua introdução, quando você diz que grande parte está no passado, de fato porque o que a gente percebe na evolução do saber da humanidade é um processo de desqualificação da sabedoria popular. Não é que ela acabou, você ainda tem bolsões, você ainda tem sinais dela aí no nosso meio. Mas eu diria que houve até um certo momento do avanço do conhecimento, até um certo momento ela era hegemônica, essa sabedoria popular, né? Daí a sua introdução fazer jus à história, porque até nesse momento em que a sabedoria popular ela era hegemônica, né? Exatamente nessa busca do momento em que a sabedoria popular é hegemônica é que a gente vai encontrar muitas respostas. Mas elas, de certa maneira, estão presentes também nesses resquícios que ficaram desse saber produzido pela sabedoria popular. Você fala muito, principalmente na introdução do livro, sobre a questão alívio e prazer. Será que a nossa sociedade está tendo mais prazer ou alívio? Ou será que a gente está confundindo tudo? Para responder essa pergunta, Rafael, você vai me permitir, eu vou fazer um pequeno histórico do livro, porque nós temos que falar dessa tal da energia material humana. Sem que a gente tenha minimamente uma consciência dessa realidade, fica até difícil discutir alívio e prazer, que de fato, hoje, gera uma confusão total, não só a nível individual, como a nível coletivo. Esse livro, ele na realidade, eu diria que ele tem 3 momentos. Um primeiro momento é mais uma pesquisa mais teórica, onde eu buscava responder uma questão que sempre me acompanhou, mas eu acredito não ser uma questão só minha, muito antes pelo contrário, eu diria que é uma questão da humanidade, que é o seguinte: a gente vive no mundo material. Entretanto, esse mundo tem 2 mundos, que é o mundo da solidariedade, o mundo da cooperação e o mundo da exploração e da opressão. Ora, se esses 2 mundos existem na realidade material, a gente deve ter respostas materiais para explicar essa dicotomia, para explicar a existência desses 2 mundos tão opostos. Então a minha busca foi muito nesse sentido. Quais são as bases materiais da lógica da solidariedade, da lógica da cooperação? Quais são as bases materiais da lógica da opressão, da lógica da exploração? A minha busca foi por aí. E para desenvolver essa reflexão, eu me vali de alguns autores clássicos, tais como o Marx, o Freud e o William Reich. Eu diria que são os 3 principais autores que referenciaram essa primeira parte, esse primeiro momento do livro, que é essa parte mais teórica, que terminou se transformando nas notas do livro. As notas que ficam ao final do livro refletem sinteticamente essa reflexão teórica que eu fiz. Só que quando eu estava no meio dessa reflexão, eu percebi eu estava na descendente em termos de qualidade de vida. Eu fui vendo que eu não estava dando conta das minhas questões pessoais. E que, afinal de contas, quando você não
não consegue responder minimamente às questões de sua própria vida, você tem que parar e pensar também. E eu me valido que eu já estava trabalhando dessa pesquisa teórica, mas busquei ajuda, bati em várias portas, busquei diferentes tipos de ajudas. Eu não diria que não tenha encontrado, mas eu não encontrei resposta para a minha questão básica, que era qual? E aí essa pergunta se junta com a primeira. Porque o que eu estava percebendo? É que eu estava fazendo mal a mim mesmo. Então eu tinha que descobrir qual que era a origem do bem e do mal. O que é mal, o que é bem e como é que isso se origina. E na busca de responder a essa questão, eu vejo que onde eu estava errando é que eu estava levado por um saber que se tornou hegemônico, que eu também incorporei, que é esse saber que está aí, eu passei a agredir minha própria natureza. Então descobri que aí estava a origem do mal, e de todo o mal que eu estava vivenciando. E se eu estava agredindo a minha própria natureza, e portanto eu estava fazendo mal a mim mesmo, eu sempre me colocava essa questão: poxa, se eu não estou sendo bom comigo mesmo, eu sempre procurei ser uma pessoa boa, e se eu não estou conseguindo sê-lo comigo mesmo, certamente eu não vou estar sendo muito bom com as pessoas que me rodeiam. E ainda nessa reflexão, que já passa a ser uma reflexão teórico-vivencial, que é esse segundo momento, eu vejo que onde é que estava exatamente o meu desconhecimento da realidade, dessa realidade material. É que o saber que está aí e que nos domina é um saber que aos poucos foi descartando da realidade material a dimensão de energia. Então eu não estava sabendo lidar com uma dimensão da realidade, essa dimensão energética, e por isso eu estava agredindo minha própria natureza. Ninguém nega hoje que a matéria é uma relação entre massa e energia. Na medida em que você não sabe se relacionar com uma dessas dimensões, no caso energética, você termina agredindo sua natureza. E aí então eu comecei, eu tenho que entender como é que essa energia funciona. Eu já sabia que ela se originava da agressão à natureza. Mas como é que isso funciona? E aí eu chego a algumas conclusões que eu vou logo resumir, para chegar à sua resposta, que é o seguinte: essa energia ela é muito concreta. Por ser material, ela é muito concreta, ela não tem nada de abstrato. Tanto é que os nossos sentidos podem percebê-la. O olfato, o paladar, o tato, porque ela é uma energia, no seu estado primitivo, natural, ela é calorosa, perfumosa, oleosa e doce. Nossos sentidos percebem isso. Mas à medida em que, por algum motivo, o indivíduo, agride sua própria natureza, ela se transmuta e ela passa a ter as características exatamente ao contrário. Ela passa a ser frígida, fétida, seca e salamarga. Pois bem, então eu já cheguei à conclusão como é que essa energia se expressa, chego à conclusão que ela é ambivalente, mas vou mais além. Vejo que ela é também falaciosa, ela é enganosa, porque ela é um frio que queima, ela é frígida, mas a aparência que ela apresenta no mundo material é de um calor a mais, é de um quente. E mais ainda, além dela ser falaciosa, ela é desequilibrada, porque ela vai da hipersensibilidade à insensibilidade. Isto é, um órgão nosso que esteja permeado da energia material humana negativa, ou ele vai estar insensível ou hipersensível.